Olá, boa noite. Começamos o último programa dessa primeira série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. E hoje aqui no estúdio da Davino Matos, quem está conosco é o Carlos Von, candidato do Avante à vaga de prefeito de Guarapari. Boa noite, candidato. Ricardo, Cecília, telespectadores, internautas, uma boa noite a todos. E a convidada de hoje da nossa equipe é a Cecília, que é repórter do Jornal Guarapari e que vai fazer uma apresentação do candidato. Bom, vamos à apresentação então, também dou boa noite a todos. Vamos à apresentação. Carlos Von tem 39 anos, é nascido em Vitória, mas mora em Guarapari há 16 anos, tem uma filha, é deputado estadual no seu primeiro mandato. Seu vice é Dr. Rogério Zanon, do partido DC, Democracia Cristã, que tem 62 anos, é médico e vereador em seu segundo mandato. O Dr. Rogério é casado e tem 3 filhas e ele e Carlos Von disputam pela coligação Muda Guarapari. Pois bem, candidato, nós temos aí 2 minutos para o senhor fazer sua apresentação aos telespectadores da TV Guarapari. Olha, eu quero primeiramente parabenizar a TV Guarapari, que em setembro agora completou 22 anos. Então, parabenizar o Ricardo e a todos os funcionários da TV Guarapari, todos que já passaram por aqui e ajudaram nessa construção. A gente sabe que não é fácil manter um negócio em Guarapari, quanto mais uma emissora de TV, então fica aqui meus parabéns. Quero iniciar minha fala dizendo para a população de Guarapari que para mim, Carlos Von, seria muito melhor continuar como deputado estadual. O dobro do salário, tenho imunidade parlamentar, 1% da dor de cabeça que tem um prefeito. Mas eu não entrei na política para tentar melhorar a minha vida. Eu entrei na política para tentar melhorar a vida da população. E é exatamente isso que eu tenho feito. E me entristece muito ver a situação atual da nossa linda Guarapari. Hoje nós temos aqui a maior taxa de desemprego do Espírito Santo. Dos 78 municípios capixabas, nós estamos entre os 2 municípios que mais desmatam, segundo fonte do Atlas Mata Atlântica. Último lugar em investimento em educação por aluno, talvez isso aí seja o nosso pior índice. Não investe-se um real, Ricardo, em segurança pública, isso aí realmente é lamentável. Poderíamos ter aqui uma guarda municipal, um vídeo monitoramento funcionando, um cerco eletrônico, são várias ações que um prefeito pode realizar no quesito segurança pública. Então, exatamente por isso, por entender que nós temos propostas capazes de transformar a cidade de Guarapari, que eu estou colocando meu nome à disposição da população. Candidato, um dos temas que está presente em todas as entrevistas aqui é a questão do Hospital de Guarapari. Quando houve essa determinação do próprio Edson, depois o Orly, em manter a obra do hospital, sempre levantou-se uma dúvida. Como é que um hospital em Guarapari, a nível municipal, vai ser mantido? Só acredito que é possível instalar, inaugurar o hospital e manter para que a população possa ter acesso a essa ferramenta que é tão importante na área da saúde? Perfeito, Ricardo. A gente precisa falar a verdade com a população. Então, esse hospital começou a ser prometido desde 2008. Eu tenho a matéria jornalística, onde que o atual prefeito aparece atrás de uma maquete prometendo inaugurar o hospital municipal. Depois, já em 2010, prometeu novamente inaugurar até 2012 o hospital, não conseguiu inaugurar. Em 2012, novamente na eleição, prometeu de novo o hospital, não inaugurou. Ele defendeu a candidatura do Orly, que foi o candidato que ganhou em 2013, também prometeram o hospital, não conseguiram entregar o hospital, e agora novamente em 2016. Quem não se lembra daquela revista caríssima que foi divulgada na cidade com um monte de propostas, não conseguiram cumprir 10% daquilo, e naquela revista estava novamente a promessa do hospital. Estamos aí finalizando mais um mandato do atual prefeito e o hospital não está nem próximo de entregar. Então, assim, a construção, Ricardo, seria o mais simples, Esse hospital está orçado em 23 milhões, aproximadamente 10, 15 milhões para equipar um hospital daquele porte, mas o mais difícil foi o que você disse, é manter esse hospital. Então, eu já conversei com diversos especialistas do setor e o que eles me passaram é o seguinte: se tivesse sido feita uma obra menor, que atendesse até 60% da demanda da saúde de Guarapari, com certeza esse hospital já estaria operando aqui no município. Mas, infelizmente, optaram por uma obra
megalomaníaca, num lugar totalmente inapropriado, mas que agora é um caminho sem volta, né? Então, assim, Deus nos abençoando com uma vitória, nós vamos finalizar esse hospital, nós vamos equipar o hospital e o melhor modelo para estar fazendo a gestão desse hospital é o modelo parecido com o que nós temos no Hospital Infantil hoje de Guarapari, o IFA. Ele precisa ser administrado por uma instituição filantrópica, mas a instituição ela só administra, né? Quem repassa o recurso para o hospital é a Prefeitura e o Governo do Estado. Daí nós vamos precisar do apoio do Governo do Estado para manter esse hospital em Guarapari. Na área de saúde, o senhor fala também em adquirir ambulâncias UTI. Essas ambulâncias vão servir para quê? Já que vai ter o hospital aqui, do UPA para o hospital ou para a remoção para outras localidades? Na verdade, no início do meu mandato, eu consegui uma UTI móvel para Guarapari. Infelizmente, o prefeito recusou. Pasmem vocês, o atual prefeito recusou a UTI móvel para a cidade de Guarapari, que não tem nenhuma. É importante destacar isso. A única UTI móvel que nós temos é o SAMU, que é para fazer, transportar, caso tenha acidente de carro, não para transportar um paciente da UPA para o hospital. Então, assim, até que se finalize o hospital, Ricardo, a gente vai precisar de algum tempo. E nesse período é importante realmente que Guarapari tenha uma UTI móvel, que é um automóvel adequado para fazer essa locomoção do paciente da UPA até o hospital. Bom, já que nós estamos falando de saúde, tem mais uma pergunta, que no seu programa está lá apresentado uma proposta de remédio agora. Como é que isso funciona? Qual é a questão da farmácia popular em relação a medicamentos? Assim, a gente sabe que tem uma grande dificuldade hoje para a população de Guarapari conseguir uma consulta, nos postos de saúde. Muitas vezes tem que dormir na fila, chegar às 4 horas da manhã. Depois que consegue uma consulta, o médico ele receita um remédio e, infelizmente, ele não consegue retirar esse remédio no posto de saúde e nem na região. Então, o que a gente precisa, pelo menos, é ter um local, pelo menos na região do morador de Guarapari, onde que ele consiga retirar esse medicamento. Essa é a nossa proposta. Ok, a Cecília tem perguntas, né, Cecília? Tem uma pergunta. Ainda na área da saúde, no seu plano de governo consta a construção de uma UPA na região norte, mas a gente já tem uma UPA aqui que fica no bairro Ipiranga que tem alguns problemas já, é alvo de algumas reclamações. O que fazer para melhorar a UPA que já existe aqui? Olha, o que a gente precisa é de gestão, Infelizmente, a UPA aqui que a gente já é existente em Guarapari, normalmente os cargos ali de gerente da UPA, eles são ocupados por cargos políticos, por indicações políticas. Então, quando a gente coloca pessoas capacitadas, pessoas técnicas, para fazer a gestão da UPA, eu acho que já vai ter uma grande melhora. E aumentar o investimento. É fundamental que se contrate mais médicos, enfermeiros. Eu acho que com uma boa gestão e contratação de mais servidores da saúde, a gente já vai ter uma melhora muito grande na UPA de Guarapari. Ainda na área da saúde, para a gente finalizar esse tema, a gente tem ainda no seu plano de governo sobre a modernização da marcação de consultas. Você acha que essa seria uma solução, talvez, para evitar essas filas da madrugada? Sim, é inaceitável esse sistema que funciona em Guarapari, distribuir fichinha, 30 fichas. A gente não pode limitar. A gente tem que atender a população de acordo com a demanda. E é inadmissível que a população tenha que dormir numa fila ou chegar às 4 horas da manhã para conseguir uma consulta. Então, assim, não foi à toa que eu escolhi o Dr. Rogério Zanon como meu vice-prefeito, que hoje, sem dúvida, é a maior referência da saúde pública aqui no nosso estado. Então, ele tem esse dever, tem essa missão de melhorar a saúde do nosso município e inaugurar o hospital da nossa cidade. Quero lembrar também, Ricardo e Cecília, que eu sou neto, os mais antigos de Guarapari vão lembrar, do médico humanitário Dr. Carlito von Schilgen, que sem dúvida foi um dos homens que mais lutou pela saúde pública do nosso estado. Então a gente tem um compromisso muito forte com a saúde aqui do nosso município. Pois bem, passando agora para a área de segurança, o seu programa de governo ele é bem amplo em relação à segurança. Fala uma proposta que direciona a política sustentável, humana, inteligente e criativa. Como é que esse sistema vai funcionar para mudar o cenário, já que realmente Guarapari vive momentos assim conturbados em relação à segurança pública?
Na verdade, a atual gestão não investe R$1 em segurança pública. A gente sabe que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, por exemplo, todas as nossas cidades vizinhas, Ricardo, já possuem guarda municipal. Inclusive, a Guarda Municipal de Vila Velha se tornou modelo e referência para todo o Brasil. E é exatamente esse modelo da Guarda Municipal, uma Guarda Municipal armada, que nós vamos trazer para Guarapari. Junto com a Guarda Municipal, nós vamos trazer o cerco eletrônico e as bases operacionais. São aquelas bases que fica uma viatura junto com um alojamento em locais estratégicos do município. Então, nós temos um projeto muito bacana para a segurança pública de Guarapari. Agora, Guarda Municipal sempre surge a mesma questão, que é como é que vai custear a Guarda Municipal, já que Guarapari tem um orçamento reduzido e a finança pública do município não é muito boa. Exatamente. Guarapari hoje tem um orçamento que não é um orçamento muito grande, mas também não é um dos piores. Eu acho que assim, a gente já cortando o custo, Ricardo, a gente tem contratos na prefeitura, por exemplo, de aluguéis que eu considero são aluguéis superfaturados. Aqui dando um exemplo. Eu acho que cortando gastos supérfluos também, como por exemplo uma gaiola construída numa praça, R$100 mil, um banheiro químico de R$200 mil, pagaram para um coral viajar para a Europa R$140 mil. O que eu quero dizer? Quando a gente prioriza a saúde pública, a segurança, nós vamos ter recursos. Mas é lógico que custear uma guarda municipal não é barato. Eu vi que a prefeitura aí fez a licitação do rotativo e o rotativo pode ser uma fonte para financiar a guarda municipal, a segurança pública do nosso município. Mas discordo da forma como eles implantam o rotativo na nossa cidade, onde penalizam o morador e não cobram nada do turista. Então eu sou favorável que a gente tenha um rotativo funcionando principalmente no verão e carnaval e feriados. E durante o ano, Ricardo, a gente poderia ter um rotativo em 1, 2 ruas do centro apenas. Von, além da Guarda Municipal, tem também no seu plano de governo o cerco inteligente de segurança. Como é que seria esse projeto? Ele contaria com as câmeras de vídeo monitoramento, que a gente sabe que tem alguma dificuldade de funcionamento essas câmeras aqui em Guarapari. Na verdade, o cerco inteligente ele foi primeiramente implementado, instalado em Vitória, e ele ajudou a reduzir em 50% o número de furtos e roubos de carro. Então, assim, é uma câmera inteligente que quando o veículo passa por essa câmera, ele consegue detectar se tem alguma restrição naquele veículo e já aciona as forças de segurança, que automaticamente já iniciam a perseguição. E assim, é uma ferramenta importantíssima de combate à criminalidade, porque ela não só recupera carros, veículos furtados e roubados, ela consegue também prender criminosos. Em Vitória, por exemplo, recentemente, foi preso um estuprador. As câmeras de vídeo monitoramento conseguiram identificar o carro que esse estuprador estava andando e conseguiram fazer o cerco e prender ele. Então é uma ótima ferramenta de combate à criminalidade. Na área da educação, o seu plano de governo fala, entre outros pontos, em ampliar a acessibilidade nas escolas e aprimorar o atendimento educacional especializado. Como é que isso vai funcionar? Na verdade, nós temos estudantes com necessidades especiais que não são assistidas de forma adequada aqui no município de Guarapari. Então, eu tenho feito muitas reuniões com os professores e isso é uma das principais reclamações por parte dele. Então, nós precisamos aumentar, basicamente, Ricardo, aumentar o número de profissionais para poder dar atenção a esses estudantes com necessidades especiais. Agora, um outro ponto que também foi deixado muito de lado em praticamente todos os programas de governo é a questão da educação à distância. E é o que está sendo mandado nesse momento que nós estamos vendo hoje, que a pandemia mostrou a fragilidade das estruturas de educação à distância no momento em que isso é possível. Nós estamos vendo tudo mudou, live feito por cantores, entrevistas, Instagram, o pessoal conversando dia e noite, mas quando chega na questão da educação à distância, as instituições não estão preparadas. Algumas instituições privadas, faculdades privadas, já conseguiram colocar os seus alunos de volta na sala de aula virtual. Por exemplo, a Universidade Federal do Espírito Santo não conseguiu. Guarapari tem um sistema hoje que é um sistema que eu considero até evoluído, mas ele não é suficiente para atender uma demanda como nesse ponto.
Como é que o senhor vê a questão da educação à distância? É possível implantar em paralelo à presencial para até mesmo ser um backup numa hora dessa que está acontecendo? Não, perfeito. A educação à distância, ela pode ser utilizada, na minha opinião, principalmente para atender os cursos profissionalizantes. A gente não vai conseguir atender um ensino de creche, por exemplo, ensino fundamental com ensino à distância, mas está dentro do nosso programa também oferecer cursos profissionalizantes, tanto presencial quanto à distância. Carlos, bom, a gente tem a pergunta dos telespectadores que também mandaram para a gente aqui perguntas para o senhor. Uma delas é do José Amaral, que é morador do distrito de Rio Calçado. Ele pergunta sobre a Secretaria de Agricultura. Ele mandou um vídeo, vamos ver. Um abraço aí, meu amigo Zé Amaral, conhecido como Zinho também. Você tocou num ponto importantíssimo, Zinho. A região rural de Guarapari está totalmente abandonada. Não foi feito praticamente nada para dar apoio aos produtores rurais, né, e toda aquela população que vive na região rural de Guarapari. E a Secretaria de Agricultura poderia ser também uma ótima ferramenta para apoiar aqueles agricultores, porque realmente fica muito difícil concentrar duas secretarias tão importantes como a de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura para realizar um trabalho importante como esse. Então, nós temos aí um compromisso com o povo do interior de estar melhorando as estradas, né, asfaltando as estradas dentro das nossas possibilidades, oferecendo assistência técnica para os produtores rurais e também desmembrando essas duas secretarias. Nós vamos recriar a Secretaria de Agricultura. Candidato, no seu programa também, que a gente estudou hoje aqui para poder fazer as perguntas, o senhor abordou, foi um dos que abordou com mais ênfase a questão das areias raras em nossa cidade. Como é que será? O senhor colocou lá o receptivo de areias monazíticas. Como é que é? O que é isso? Na verdade, o que nós queremos trazer para Guarapari é turismo o ano inteiro. E a gente acredita que nós estamos em cima de uma mina de ouro. Infelizmente, as areias monazíticas foram abandonadas por todos os últimos prefeitos que nós tivemos aqui na cidade de Guarapari. Então, o nosso trabalho que a gente quer fazer em relação às areias monazíticas, Ricardo, que inclusive já saiu pesquisas comprovando que o menor índice de câncer de mama do Brasil é aqui em Guarapari e que ela tem um poder realmente de melhorar doenças reumáticas, né? Como osteoartrose, né, que é uma doença que dá no joelho. Inclusive tem uma pesquisa séria sendo realizada pela UVV, que a gente precisa fazer é divulgar isso aí de forma maciça. Eu costumo dizer que se tem um japonês lá do outro lado do mundo, planejando uma viagem de férias com a sua família para curtir uma praia, dificilmente ele vai vir para Guarapari. Agora, se ele está lá cheio de dor no corpo e pesquisa na internet um tratamento alternativo e conhece esse tratamento de Guarapari, ele vai gastar o dinheiro que for para vir se tratar nas areias de Guarapari. Então, o que a gente precisa, Ricardo, basicamente é divulgar as areias, porque nós já temos conteúdo, temos pesquisas que conseguem comprovar a eficácia das areias monazíticas no tratamento de diversas doenças. Mas no seu programa também o senhor defende a utilização de ônibus com linhas especiais para turismo, para circular pelas praias, pela região rural e pontos históricos. O desenho urbano da cidade permite isso? Colocar um ônibus double deck, como o senhor colocou lá, para ir visitar as praias? Isso não vai acabar causando um transtorno nas praias? Não, assim, seria dividido, né? Nós temos o ônibus que vai fazer o circuito nas montanhas, é um ônibus especial para fazer esse circuito nas montanhas. Existe um ônibus, uma jardineira menor para fazer o circuito no centro, que aqui a gente tem a nossa parte histórica também, eu acho importante a gente mostrar isso aos nossos turistas, e um ônibus maior que estaria atendendo avenidas mais largas, né, como Praia do Riacho, a Enseada, Praia do Morro. Com certeza esse ônibus atenderia muito bem os turistas que frequentam nossa cidade.
Von, Guarapari tem uma questão, um grande desafio, que é a dos moradores em situação de rua, população em situação de rua. E na sua proposta fala sobre a hospedagem noturna para pessoas em situação de rua. Você acha que seria essa a solução? Olha, eu sou deputado estadual, então eu rodo assim, diversas cidades, né? Visito diversas cidades aqui no nosso estado. E não conheço nenhuma cidade no Espírito Santo que tenha essa quantidade de morador de rua que Guarapari tem. E por que isso? Porque não existe nenhuma política pública voltada para esses moradores. Assim, isso aí não resolveria o problema, isso aí vai resolver realmente parte do problema, para a gente poder dar um pouco de dignidade para essas pessoas. Mas o que a gente precisa fazer, primeiramente, é uma política pública para oferecer-lhes uma porta de saída. Preciso ter abordagem, saber aonde que mora essa pessoa, será que é possível encaminhar essas pessoas de volta para a sua cidade, se é possível a gente oferecer um tratamento, porque a maioria é alcoólatra, a maioria é viciado em algum tipo de droga, então é necessário implantar políticas públicas que vão realmente tentar pelo menos aliviar a pressão desses moradores de rua aqui no nosso município. No seu plano de governo, o senhor coloca aqui a questão do polo empresarial e causou surpresa ver a afirmação de que a prefeitura tem um cadastro, já constam 18 empresas interessadas, que tem uma análise de ocupação da área sendo analisada pelo governo do estado, mas o prefeito Edson Magalhães esteve aqui e disse que aquela área não é apropriada e que não vai utilizar aquela área. O que o senhor pretende fazer para implantar esse polo empresarial? Na verdade, eu considero hoje a área mais adequada para a gente receber empresas de médio e grande porte, a BR, exatamente onde está sendo instalada lá a Autoglass, que vai gerar mais de 1.000 empregos diretos aqui no nosso município. Tem a DNA Brasil, que está ali também gerando 300 empregos. Mas esse polo empresarial, ele já tem uma área que já foi desapropriada, já existe uma planta, já existe algumas empresas interessadas, então a gente pelo menos precisa trabalhar essa questão, ver a viabilidade desse polo empresarial, que eu acho que a gente pode estar levando para lá empresas não poluidoras, startups. A gente também tem um projeto para o polo empresarial, sabendo que é uma área um pouco mais complicada, porque não tem água, não tem internet, não tem energia, então vai demandar um pouco mais de tempo. Hoje, a área mais propícia para a instalação de empresas, volto a repetir, é a BR-101, na parte que já foi duplicada. Bom, candidato, passou rápido, tem 1 minuto e 36 para o senhor poder conversar com o nosso telespectador eleitor e dizer por que ele deve votar no senhor no próximo dia 15 de novembro. Perfeito, Ricardo. Assim, eu quero poder olhar nos olhos do eleitor de Guarapari e dizer que eu estou com muita vontade, muita energia de poder trabalhar duro para transformar essa cidade. Porque uma cidade que tem tantas belezas, tantas riquezas como a cidade de Guarapari, não pode estar nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Eu volto a repetir o que eu disse no início do programa. Nós estamos em último lugar em investimento em educação por aluno. Isso aí são dados públicos. O prefeito veio aqui e falou que eu estava mentindo. Então, isso aí qualquer população pode verificar esses dados. Nós estamos entre as 2 cidades que mais desmataram o ano passado, de 78 municípios, e é a cidade que tem a maior taxa de desemprego. E o atual grupo político, que está aí há 20 anos, o atual prefeito há 10 anos gerenciando, comandando a nossa cidade, é isso aí que ele vai entregar para a população depois de 10 anos administrando Guarapari. Essa política de asfalto foi uma política boa? Ninguém duvida, só quem mora na lama e na poeira para saber as dificuldades que é morar num lugar desse. Mas a gente não pode ficar apenas restrito a isso. Guarapari tem condições de se tornar não uma das principais cidades turísticas do Brasil, mas uma das principais cidades turísticas do mundo. E nós temos um plano, nós temos um planejamento e nós vamos fazer isso. O que a gente precisa agora é de uma oportunidade. Por isso, um forte abraço a todos vocês e que Deus abençoe a nossa linda Guarapari.